Olá, investidores, que é o PS e vou fazer mais um vídeo aqui fazendo previsão de rendimentos. Nesse vídeo vou fazer para os ativos com Datacon no quinto, sexto e sétimo dias úteis. Aproveito aqui para avisar que deu uma melhorada na ferramenta, tem mais alguns recursos desde o último vídeo que eu fiz sobre esse tema de previsão de rendimentos. E vou começar novamente com o REC R11, que mês passado eu consegui ter uma assertividade excelente na previsão do rendimento. E vamos ver como é que eu me saio dessa vez, né? Se bem, aqui tem um print nessa imagem aqui da minha ferramenta de previsão. Eu estou trazendo aqui um print em vez de trazer eu fazendo o cálculo lá na planilha, porque sim eu imagino que fica melhor para vocês enxergarem aí no celular. Aqui temos um resultado esperado, estimado, de quase 1,21 por cota, referente ao mês de abril, que tem data com agora em maio. Esse rendimento pode vir, deve vir elevado? Pode vir elevado por causa da inflação do mês de fevereiro, que foi altíssima, de 0,83%. Então, nesse patamar de rendimento aqui, teríamos um DI sobre o VP na casa de 1,27%. E na cotação atual, no momento em que eu gravo, dividend yield 1,37, ou seja, dividend yields excelentes. Essa daqui é uma ferramentazinha que eu falei que acrescentei recentemente. Esqueci de dar os quietos aqui, mas foi uma dica de um inscrito aqui do canal. Gostaria de agradecer por esse toque, foi facinho de colocar isso daqui. E acho que ajuda bastante a visualização do quanto que está pagando esse rendimento calculado. Lembrando que esse resultado aqui depende muito da política de reserva do fundo, tá, galera? Por exemplo, o VCJR11 que distribui pelo lucro contábil e não forma reservas, subiu bem próximo do que minha planilha calculou no vídeo que eu fiz aí dias atrás, sobre a data com pelo último dia útil. Aqui no print, por exemplo, aqui minha calculadora, ela tinha calculado 1,27 por cota e o fundo distribuiu na realidade 1,20 por cota. Até que mais ou menos dentro do que mais ou menos tá na média, né? Não foi um pouco abaixo, talvez isso tenha a ver porque eles estão começando a fazer um pouquinho mais de reserva ultimamente. Também pode ser para eles já estão prevendo para compensar a inflação de março, que veio muito baixa, 0,16. Aí talvez eles fizeram um pouquinho de reserva para compensar esse próximo IPCA. Mas para ter certeza mesmo, a gente vai ter que esperar o próximo relatório gerencial. Agora aqui vou falar sobre o rendimento esperado para dois fundos bem polêmicos, DEVA 11 e HCTR. Aqui já adianto que nem adianta utilizar a planilha com esses fundos enrolados, pois a planilha ela não considera a parcela bichada aqui dos fundos. Talvez só se você tivesse o trabalho de calcular aqui o VP adimplente. Talvez aqui em Devons até fosse mais fácil, pois lá eles indicam qual a porcentagem da carteira que está pagando, né? Que não está nem waiver nem em vencimento antecipado. Mas mesmo assim, eu fiz aqui por curiosidade essa simulação aqui na minha para Deva 11, nosso querido Devão. Se o fundo não estivesse lotado de tranqueira, depois ele está distribuindo agora para a gente quase 1,40 por cota para esse patamar aqui de inflação e Selic. Felizmente não é esse o caso, né? E tem um rendimento aqui mais ou menos da metade disso aqui que deve vir. E para esse caso aqui, para esse fundo, a gente vai ter que fazer uma análise meio que no chute, né? Pois bem, o fundo ele vem distribuindo de forma mais recorrente, com exceção de um mês aí que teve não recorrente de devolução de despesas. Ele tem subido mais ou menos na casa de 0,60, sem inflações muito elevadas. Portanto, eu acredito que consiga distribuir uns entre 0,63 e 0,65 com essa inflação de 0,83 em fevereiro. É claro, só um chute isso aqui. Já HCTR, eu comentei sobre o rendimento dele num vídeo dedicado.
postei recentemente comentando o relatório gerencial e respondendo algumas perguntas que muitos cotistas investidores devem ter. Ficou bem legal esse vídeo aqui. E dentre essas perguntas que os cotistas têm, uma dessas eu respondo qual que seria o fundo do poço para HCTR11, que eu acredito que a situação dele tá ruim, muito ruim mesmo, acho que tá perto das mínimas. Mas acredito que tenha como piorar muito se algo acontecer. E galera, lembro vocês para se inscreverem. Estou pegando do jeito aqui com o YouTube, estou perdendo menos tempo para fazer arte, acaba que só mais tempo para produzir essas apresentações aqui, melhorar o roteiro, preparar melhor a apresentação. Então a tendência é começar a sair vídeos cada vez melhores aqui no canal. Então se inscrevam e aguardem por isso. Pois bem, agora vou partir aqui para BTC11. Aqui nesse fundo da BTG temos um rendimento calculado de 0,11 por cota. No entanto, a gestão tem feito linearização de rendimentos. Aí nesse caso você pode até pensar que não adianta nada utilizar a ferramenta, pois a gestão desconsidera esse resultado e porque ela está mantendo uma linearização desse rendimento, ela vai distribuir o mesmo resultado que já vinha nos meses anteriores, independente do resultado que teve. No entanto, essa planilha é muito útil para você ter uma noção se o patamar atual que o fundo está distribuindo ele é sustentável com relação a que a taxa média da carteira consegue entregar. Por exemplo, se você utilizasse ela aqui, quando o fundo estava distribuindo 0,10 ou até mais, você poderia ver que não era sustentável no longo prazo esse patamar de rendimento, que uma hora ou outra o fundo teria que reduzir esse patamar de distribuição. Falar agora um pouco dos fundos da Iridium. Aqui, como no caso dos fundos da Hectare, a ferramenta não tem muita utilidade, devido a parcela considerável dos CRIs em waivers. Esse aqui é um recorte aqui do último relatório gerencial do RDM11. Aqui os gestores eles comentam sobre esse PCA mais alto em fevereiro de 0,83, que provavelmente vai ter um impacto positivo sobre o próximos rendimentos, no caso agora no sétimo dia útil. Contudo, não espero grandes coisas, pois o fundo precisa juntar fazer reservas para compensar a amortização com prejuízo que vai ter em PPR11, que pode vir a acontecer num futuro breve, dentro de alguns meses, com a venda lá de parte dos imóveis, uma questão lá que estão fazendo lá entre a PPR e a Capitânia. Logo, eu espero que uma manutenção dos rendimentos nos dois fundos na casa do 0,80 por cota, nem a mais nem a menos, mais ou menos por essa média aí. Eu não acredito que eles façam uma distribuição mais agressiva agora, enquanto tem esse prejuízo futuro. Agora aqui vou fazer o cálculo do rendimento do CVBI11, mas esse não vou colar o resultado aqui da apresentação, vou demonstrar na planilha. Então, se você não conhece as ferramentas, se é novidade para você, eu recomendo que você preste um pouco mais de atenção e coloque o celular deitado para conseguir ver o funcionamento aqui da planilha. Pois bem, estou aqui já na planilha e para termos acesso a isso daqui, você vai ter que esse caso aqui que já dados estão preenchidos com do mês que representa aqui, que é o referente ao rendimento do mês de abril, com data com em maio. Você apenas vai colocar o fundo desejado, CVBI11, e aqui nessas células brancas ele está puxando alguns dados que eu utilizo para fazer essa conta, por exemplo, o VP, a mordida da despesa da gestão sobre a receita, a porcentagem indexada ao IPCA, a taxa média dessa carteira de IPCA do fundo, aqui os dados sobre a parcela da receita que vem do CDI, a porcentagem CDI, a taxa média em CDI. Pois bem, e em relação a isso, a gente tem calculado aqui um rendimento, um resultado quase bem próximo de 1,30 por cota, o que daria próximo um DI sobre o VP atual
acima de 1,30 de 1,30. Pois bem, aqui estava mais fácil a conta porque já estavam os dados aqui calculados, né? Que eu já estava fazendo outras contas aqui. No entanto, vou fazer uma demonstração aqui para caso você quisesse calcular, fazer estimativa para maio, para o mês de maio, no caso da DataConta CVBI em junho. Aqui, no caso para maio, o IPCA-2, ou seja, levaria em consideração o IPCA de março, e Selic, o caso aqui de abril. Aqui você teria que pegar essa inflação de IPCA em -2, mas para facilitar a sua vida, eu deixei aqui tanto um link onde você consegue retirar esse dado, como uma tabelinha aqui já, uma colinha para você pegar essas informações. Que a gente tem que em março de 2024 o IPCA foi 0,16. E para abril aqui a Selic, eu já estou temos aqui também 10,75. Já os dias úteis, que é algo que também afeta o rendimento, temos 22 dias úteis em abril. E de posse dessas informações aqui, para essa configuração, chegamos aqui a um rendimento calculado de 0,81, ou seja, uma queda bem grande com essa queda aqui do IPCA, né? Tem uma queda bem considerável. Por isso que eu tenho expectativa de que muitos desses fundos eles façam reservas agora em abril, não distribuam todo o potencial da carteira, para já se prepararem para esse rendimento aqui que deve vir mais fraco. E aqui do lado também tem uma outra ferramenta que eu chamo de cenário de rendimento. Aqui é bem simples também, você coloca o fundo que você deseja analisar, o patamar de Selic você que acredita que vai se manter um patamar, se julga que vai se patamar futuro de Selic, o cenário que você quer. Você pode colocar qualquer valor aqui na verdade, né? Mas é o que você considera que vai ter, que você quer simular. Por exemplo, eu acredito que a Selic vai cair a 9% daqui a alguns meses. Eu quero saber quanto que o fundo entrega para esse valor de Selic. Aí aqui ele já faz a simulação para vários cenários de inflação aqui em cima e quantidade de dias úteis. Aí que você tem que analisar mais ou menos essa faixa aqui desses que eu marquei aqui, que é mais ou menos o que geralmente acontece, que é 21 a 22 dias úteis, com IPCA entre 0,40 e 0,60. Aí nesse patamar aqui a gente tem um rendimento na casa de 0,90 a R$ 1 por cota. Isso daqui para uma Selic de 9% ao ano. Agora se podemos simular aqui para 10%. Aqui não vai mudar muita coisa, pois o CVBI não é um fundo assim tão forte em CDI. Mas se, por exemplo, subir aqui para 3%, aqui já aumentaria bastante. Agora, se você utilizasse aqui um outro fundo aqui, por exemplo, tem bem forte em CDI, como o RBRY, tem uma força maior em CDI, que já faz uma boa diferença com a simulação que você faz a partir do CDI aqui nessa conta. E, pois é, galera, o vídeo é esse daqui. Gostaria de reforçar aqui com vocês que isso aqui é um resultado estimado, não é garantia de nada de que vai ser, estimativa vai ser esse quanto cristalizar, tem muita coisa envolvida aqui também, amortização da correção monetária, algumas coisas mais complexas. E lembrando que nada nesse vídeo, nada falado aqui no vídeo é recomendação de compra ou de venda. Beleza, galera? Até a próxima.